Olá pessoal, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos fazer agora a reflexão astrológica para a semana do dia 26 de novembro ao dia 2 de dezembro. Já chegamos ao final do ano. Bom, nesta semana a gente tem uma formação de lua crescente, alguns aspectos interessantes acontecendo e temos a Vênus mudando de signo, né? Ela entra agora no signo de Sagitário. No sentido geral, esta semana ela é mais dinâmica, mais alegre, tem alguns aspectos harmoniosos bem legais acontecendo, bem mais legal do que a semana anterior, tá? Então vamos lá. Bom, no domingo, no dia 26, a gente tem a Lua passando pelo signo de Peixes, e aí ela vai formar um aspecto de tensão com o Sol, que está passando no signo de Sagitário. É aí que se forma a Lua crescente, né? Na quadratura entre o Sol e a Lua. A gente tem um quadro assim muito emotivo e instável, né? Porque a Lua, quando passa pelo signo de Peixes, se molda muito fácil às condições do meio. Só que aí a quadratura é um aspecto desafiador, né? E como o Sol está no signo de Sagitário, Sagitário representa os ideais da vida, representa também o lado mais filosófico, a busca do sentido para as coisas, a gente pode ter um domingo em que essa necessidade de perceber o sentido das coisas acaba sendo um pouco mais elevada. Pela questão do próprio campo emocional estar muito instável, não é um dia que a gente recomenda para fechar negócio, para resolver assuntos de relacionamento que sejam importantes, por exemplo. Porque, primeiro, assim, que as nossas necessidades e os interesses e tal, eles acabam mudando com um pouco de facilidade. Até o humor fica bem instável. Então, você está bem no momento, daí no momento seguinte já não está tão bem, né? Então, a dinâmica do domingo, ela é bastante instável. E o que a gente percebe é essa necessidade de ver sentido em tudo. É até um pouco preocupante, assim, eu diria para vocês ficarem atentos para não achar que tudo tem um significado, tá? Tem coisas que vão acontecendo aí durante o dia que são coisas do cotidiano, são aleatórias, não dizem respeito a nada, às vezes não tem um significado mais profundo. E essa quadratura faz muitas vezes a gente achar que tem, né? Porque ela acaba deixando o dia com uma questão assim de falta de clareza nas coisas, tá? Bom, e aí como também a Lua rege os sentimentos no nível geral, essa confusão sentimental, ela acaba ficando um pouco no ar, tá? Se você se passar, né, por alguma situação desconfortável com alguém e tal, o legal é colocar as coisas com clareza, né? Não deixem que as dúvidas, os mal-entendidos sejam levados adiante, porque pode gerar até um pouco de conflito a mais. Na segunda-feira, no dia 27, a gente tem um dia com cara de Júpiter total também, né? Porque a Lua está passando ainda por Peixes, que é regido pelo Júpiter, e ela vai formar um bom aspecto com o próprio Júpiter, que está passando em Escorpião. Bom, aqui então já não é mais a questão da instabilidade. Como o aspecto é harmonioso, a própria sensibilidade e a percepção e a capacidade de se moldar às circunstâncias, né, vai sendo bastante flexível, ajuda a gente a perceber as coisas além do racional. Aliás, o Mercúrio forma uma conjunção com o Saturno nesse dia também. E é legal, porque como o Mercúrio rege a mente básica, apesar dele estar lento, na conjunção com o Saturno, concentra. Então, a gente tem tanto o campo das emoções como o campo da lógica, né, do racional, equilibrados aí. Aí torna então a segunda-feira um dia muito interessante para negócios, onde a própria sensibilidade e compreensão facilita as questões das relações, tá? Como tem uma influência bem de água aqui, pode ser que assim algumas informações cheguem por vias inusitadas, tá? Não venham pelos caminhos tradicionais comuns. Também a própria questão de sonho, de intuição, em todo tipo de percepção, além do natural, do racional lógico, acaba ficando bastante elevada, tá? É um dia bacana, segunda. Na terça-feira, no dia 28, a Lua começa o dia no signo de Peixes, depois ela entra em Áries, né? Enquanto ela estiver em Peixes, ela vai formar um bom aspecto com a Vênus, que tá lá em Escorpião. Então, a terça ainda, na boa parte do dia, ela é assim, manhosa, sensível, vamos dizer assim, ainda facilita o campo das percepções, além do plano da racionalidade. Ainda o Mercúrio tá em conjunção com o Saturno, tá? Agora, depois, a Lua já muda de cara, né? Porque aí ela entra já no signo de Áries. Então, toda essa sensibilidade, essa maleabilidade, flexibilidade que se tem,
acaba mudando bastante. Aí já pega um pouco mais de dinamismo, já começa a se preparar, porque aí no próximo dia vocês já vão perceber que o ritmo já tá bem, um pique bem mais acelerado, tá? É o que acontece na quarta-feira, né? Porque aí na quarta a gente tem a Lua passando pelo signo de Áries e ela vai formar um bom aspecto com o Sol que está em Sagitário. E aí então a gente tem uma configuração assim bem fogo, tal, né? Essa característica do elemento fogo, ela dá bastante dinamismo, objetividade, ela deixa a gente ligada no momento, né? Então, a capacidade de reagir às coisas de uma maneira muito rápida, ela tá elevada, tá? Bom, a gente estava passando por alguns dias aí que negócios de risco ou coisas mais ousadas, né? Vamos dizer, atitudes mais ousadas não eram favorecidas. Agora, com essa característica de elemento fogo, já é bem mais favorecido tentar alguma coisa diferente, né? Tanto Áries como Sagitário são signos de característica de objetividade. Então, se você já tem delimitado, já tem definido aí um objetivo, o dia é muito bacana para colocar as coisas em movimento e ele tem um ritmo ágil mesmo, né? A gente percebe que está bastante ágil. Não é um dia muito bom para lidar com burocracias, até porque nosso humor, ele tá um tanto acelerado. Ainda que não seja um aspecto desafiador, eu diria que ele vocês produzem mais, né? Você vai perceber que a produtividade é muito melhor nas coisas que são rápidas, que fluem mesmo, né? Para não gerar impaciência, né? Bom, na quinta-feira a gente tem uma parte do dia Lua passando pelo signo de Áries e ela vai formar um aspecto desafiador com Marte em Libra. Bom, a Lua em Áries já representa um humor, uma disposição para a vida muito dinâmica, né? Para respostas rápidas, para atitude rápida, é onde o instinto fica mais ligadão, né? E também a capacidade de competir, né? Nossa tendência à competitividade. Porém, o Marte em Libra não representa uma ação focada. Os ganhos quando Marte está passando por Libra, eles vêm mais pela diplomacia, pela troca, pelo próprio contato com a outra pessoa, com outras situações. Então, o conflito maior que a gente tem é de individualidade com a Lua em Áries e o Marte em Libra buscando apoio, tentando apoio e tal. Eu recomendaria vocês não dependerem muito da ajuda das pessoas, assim, se tiver que realizar alguma coisa que dependa de alguém para ser concluída, tenta outro dia, porque nesse dia pode ser bem difícil acompanhar, assim, né, a outra pessoa acompanhar teu ritmo. Vocês vão estar bem ligados e aí a tendência a ter empecilhos no meio do caminho pela falta de agilidade, pela falta de pontualidade, ela é um tanto elevada. Depois, a Lua vai ingressar no signo de Touro, aí ela já fica exaltada, aí o ritmo muda totalmente, né? Cai bem o nível de energia, a gente passa do fogo para a terra, então ela já fica bem mais assentada e o ideal é manter aquilo que você já vem fazendo mesmo, né? Nenhuma mudança é recomendada durante essa fase. Aí na sexta, no dia 1º de dezembro, a Lua que está passando pelo signo de Touro vai formar um aspecto de tensão, uma oposição com Júpiter que está lá no signo oposto. Tá bom, é um dia bem parado, muito parado, porque a gente está falando de signo fixo, a gente está falando de uma Lua que representa as emoções muito estável em terra, então ainda mais essa oposição, ela representa a total falta de agilidade, total falta de pique para realizar as coisas que precisam de pontualidade, que precisam de briga, que precisam trilhar caminhos diferentes. Ousar aqui pode ser assim um pedido extremo, né? Então é um dia um pouco preguiçoso, a gente tem que tomar bastante cuidado mesmo aqui para não empurrar as coisas com a barriga, né? Para fazer depois, por exemplo, falar, isso aqui eu faço depois, ainda mais que é sexta-feira, né? Para muita gente é o último dia útil da semana, então é uma sexta-feira um tanto paradona mesmo. Vocês vão perceber um clima lento aqui na sexta. Bom, aí o que acontece? A Vênus entra em Sagitário na sexta-feira também, né? Só que aí o Sagitário é o signo de fogo, porém a Vênus no primeiro grau ainda é um grau crítico, né? O grau 0 ali, o primeiro ponto é um grau crítico. Essa entrada de Vênus em Sagitário, ela pode representar um pouco mais de dinamismo já nos próximos dias. Na sexta ainda, ela não ganha tanto impulso para, eu diria, dinamizar um pouco mais em relação a essa oposição da Lua com o Júpiter,
tá bom? E aí sim, como a Vênus representa desejos, prazeres da vida, tal, e Sagitário já tem uma característica muito mais direta, tal, nos próximos dias a gente já percebe essa dinâmica mais movimentada nos negócios, na própria relação, já dá um pouco mais de pique, é mais animada, muito mais animada do que uma Vênus passando pelo signo de Escorpião, né? A Vênus em Sagitário já ganha mais dinamismo mesmo. Bom, no sábado, no dia 2, a gente não tem nenhum grande aspecto sendo formado. A Lua passa em Touro uma parte do dia, depois ela vai ingressar em Gêmeos. Então a gente vai percebendo uma mudança interessante aqui no clima, né, do sábado. É lenta no começo, muito estável, preguiçosa, bem calminha, né? Depois, ou seja, ela é pesada, assim, a lua então representa um pouco de peso, assim, né, no dia, né, um dia que as coisas se arrastam. E depois ela entra em Gêmeos, aí já é um dinamismo, já abre total, assim, as possibilidades. E aí o que pode acontecer é de muita coisa começar a surgir ao mesmo tempo para vocês terem que lidar. Não só problemas, mas assim, muita coisa. Uma pessoa chama daqui, outra dali, enfim, reencontrar pessoas. Esse dinamismo do dia, assim, ele vai ganhando força quando a lua entra aqui no signo de Gêmeos, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Aí na próxima semana a gente já tem a lua cheia, tá? E aí eu vou, ao longo dessa semana aqui, postar um vídeo pra gente ainda falar um pouco mais sobre previsões, as técnicas preditivas, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a revolução solar, tá bom? Então eu deixo um abração pra vocês e até o nosso próximo vídeo.